Vou dar um tempinho enquanto vocês aparecem, não é, meus alunos? Dá um tempinho aqui para alguém aparecer. Bom, muito bom dia, boa tarde, boa noite, como eu costumo dizer. Eu não sei em que horário você vai assistir essa aula que vai ficar permanente aqui no grupo, tá certo? Então nós iremos permanecer com essa aula aqui arquivada, gravada no grupo, tá certo? E eu gostaria de agradecer de coração para vocês que se inscreveram no curso Literatura de Cordel, certo? Essa aula é uma aula inaugural, certo? É a nossa primeira aula. A gente poderia ir diretamente à literatura de cordel. Eu tô só ajustando aqui um pouquinho, tá certo, gente? Para que pegue meu rosto. Então, a gente poderia ir diretamente para a literatura de cordel, mas eu acho que é necessário a gente contextualizar a cultura popular. Porque a literatura de cordel nada mais é que uma cultura popular. Então eu quero agradecer a todos os alunos que se inscreveram neste curso. Quero parabenizar de forma especial a um aluno que já passa dos seus 80 anos, certo, gente? Eu costumo dizer que eu sou uma pessoa diferente, tá certo? E as pessoas que me conhecem sabem que eu sou diferente. Porque a cultura política do Brasil, ela é de ser permanente, certo? E eu não obedeço a essa regra cultural da política, tá certo? Então, eu dou, como se diz, dou a César o que é de César, certo? Então, indiferentemente de política, de politicagem, eu gosto de agradecer às pessoas, se elas são políticas ou se estão no meio, no centro da política, não me importa. Mas no momento que elas merecem, eu tiro o chapéu para elas. E eu quero aqui, nesse primeiro dia de aula, tirar o chapéu para o meu aluno Gil Almeida, Gil Fausto, tá certo? Porque com mais de 80 anos está valorizando o conhecimento. Está aqui conosco, inscrito no curso Literatura de Cordel para aprender a fazer poesia, junto conosco. Tá certo, gente? Por isso que eu quero agradecê-lo e quero mandar um abraço especial para ele. Quero agradecer também a outras pessoas que estão em outros estados e que também se inscreveram. Eu estava achando que o curso, um beijo para o meu amigo, companheiro, colega, professor LS, que está conosco também. E aí, gente, eu quero agradecer a todas as pessoas que se inscreveram e que estão aqui conosco, que não estão na aula presencialmente, mas que irão assistir posteriormente. Quero dizer que vocês podem deixar escrito nos comentários as dúvidas de vocês, as sugestões, podem fazer qualquer tipo de comentário que eu vou responder pessoalmente
no máximo amanhã, na hora da aula, eu estarei já com a resposta digitada aí no seu comentário, tá certo? Eu queria... Então, gente, nesta aula, nós vamos estudar a cultura popular enquanto modalidade de manifestação cultural. Nós estudaremos os aspectos conceituais da cultura popular, sua relação intrínseca com o conceito de povo, e veremos as tendências contemporâneas dessa possibilidade de cultura. Tomamos por base a farta exemplificação disponível em nossa região nordestina, que é o seio da cultura popular. Não é verdade? Então, vale salientar que estamos trazendo uma aula específica sobre cultura popular, de modo que possamos aprofundar mais o conhecimento acerca das discussões que lhe são afins, né? Então, você verá no decorrer dessa aula a necessidade de partirmos dessa premissa, não irmos diretamente para a literatura cultural, mas perpassar pela cultura popular. Não ir diretamente para a literatura de cordel, mas perpassar pela cultura popular. Olha, pessoal, eu estou dando uma olhadinha para cá porque está sendo gravado em 2 câmeras, tá certo? Então, conhecendo a amplitude da cultura popular, né? Para depois delimitarmos ao nosso objetivo central, que é a literatura de cordel. Que nada mais é que tudo isso em uma linguagem específica, que traz uma roupagem bela, alegre e leve para nossas histórias, que é a linguagem poética, em uma modalidade bem nossa, em uma linguagem bem própria, nossa, de povo, tá certo? Então, a região Nordeste, ela continua muito rica em manifestações da cultura popular. E é por isso que pedimos a sua atenção especial ao conteúdo desta aula. Aproveite! É sempre muito bom estudar a realidade em que vivemos. E aí, quais são os objetivos desta aula? Ao final desta primeira aula, você deve ser capaz de entender o conceito de cultura popular e sua relação com o conceito de povo. Ao final desta aula, você deve compreender as características da cultura popular nos dias de hoje. E ao final desta aula também você deve conhecer a tendência de aliar preservação, e ressignificação no âmbito da cultura popular contemporânea. Tá certo? Então, esses são os nossos objetivos. A cultura popular é uma forma de manifestação cultural intrinsecamente relacionada ao anônimo, ao coletivo, ao espontâneo, à tradição e à oralidade. De modo geral, nós podemos dizer que a cultura popular
é um conjunto de conhecimentos e práticas vivenciadas pelo povo, embora possam ser vividos e instrumentalizados pelas elites. Pense no candomblé, no carnaval, na feijoada, nos usos folclóricos do jogo do bicho e na capoeira. Cultura popular simplesmente é o que é espontâneo, livre de cânones e de leis. Cultura popular é algo livre, né? Tais como danças, crenças, ditos tradicionais, né? Tudo que acontece no país por tradição e o que merece ser mantido e preservado imutável, de forma imutável. Tudo é saber do povo, de produção anônima e coletiva. Então, cultura popular são os costumes e hábitos de um povo, né? Como você pode perceber, definir cultura popular não é algo simples, porque é necessário estabelecermos uma relação com a palavra povo. O termo povo possui várias concepções, pois pode estar relacionado à concepção ideológicas, políticas, sociais e econômicas. Assim, no âmbito das ciências sociais, vou só afastar aqui um pouquinho, viu? Existe um grande debate acerca de quem pode ser incluído na categoria povo. Por exemplo, quando nós pensamos no povo brasileiro, não podemos incluir a elite. Tá certo? Boa noite, Agimiro. Meu conterrâneo está em Portugal assistindo a nossa aula. Então, não podemos incluir a elite. Nesse caso, povo diz respeito à camada mais pobre da sociedade brasileira. Aqueles que estão em oposição à classe dominante, aos que estão no poder. Assim, o fator econômico é a variável mais significativa para demarcar o significado do termo povo. Tá certo? Então, no presente contexto, o importante é percebermos que os relativismos em torno da categoria povo influenciam os conceitos de cultura popular. Sob esse enfoque socioeconômico, é possível perceber que, em decorrência do desenvolvimento industrial, os elementos do fazer popular tanto sofreram influências quanto influenciaram as outras formas de manifestação cultural. Atualmente, a cultura popular, ela assume uma dimensão nova e multifacetada, definidora da identidade nacional, fonte de renda e atração turística. O Nordeste brasileiro
O Nordeste brasileiro é o seio da cultura popular do Brasil. Por quê? Porque foi aqui que o Brasil nasceu, tá certo? Então, tudo que chegou ao Brasil chegou primeiro no Nordeste. Por isso, meus alunos, meus caríssimos alunos, eu não entendo por que algum brasileiro aponta o dedo de forma, sabe, irônica para o Nordeste, para o nordestino. Gente, eu não sei se vocês já botaram o copinho de água de vocês do lado, o meu tá aqui, né? Um canecão de água com limão, certo? Então, nós vamos ver agora o Nordeste brasileiro. Como aconteceu nossa incursão na cultura popular. As práticas culturais do Nordeste brasileiro sofrem fortes influências do contexto popular. Na região e na religião e nas crenças. Romarias, magias, superstições, tabus, rezadores, benzedeiras, crendices, na culinária, tapioca, queijo de coalho, cuscuz, quem não conhece cuscuz no Nordeste, não é? Carne de sol, macaxeira, bode guisado, o que mais? Vamos lembrando aí, buchada, rapadura, farinha. Outro dia nós fazendo um projeto e uma pessoa que é bem ligada à cultura disse a mim que a farinha não faz parte da cultura da nossa terra. Se a nossa terra, ela era, sabe, era cheia de engenhocas de farinha, como é que a mandioca não faz parte da nossa cultura, não é? Então, temos também na música, né, na dança, nos hábitos, dormir de rede que nós trouxemos dos nossos índios, não é? Sentar na calçada, varrer a frente das casas e etc, que lá no sítio a gente chama terreiro, varrer o terreiro, né? Então tudo isso é cultura nordestina. A incursão da cultura popular está assim arraigada no nosso Nordeste, não é? Então, pessoal, nas brincadeiras, quem não brincou de anel, de brincar de pedra assim, né? Sacudindo a pedra, fazendo o galo, sei lá, tanta coisa, não é? Na forma solidária de se relacionar, é uma cultura muito gostosa, porque o nordestino, ele é hiper acolhedor, né? Então, nos mitos, nas lendas, nos contos, eu não sei se meu aluno João Duarte está presente na aula ao vivo, mas eu publico sempre, republico, né, os contos dele. Ele cria vários contos da história dele de infância, né, o que ele passou lá no nosso município, Olho d'Água. Gente, antes de adiantar mais, só um pouquinho, depois eu falo. Então, nós temos também a poesia, na literatura, enfim, para onde se olha em nossa região, percebe-se a presença marcante da cultura popular. O Nordeste é pura cultura popular. Dentre os vários aspectos que compõem o universo da cultura popular, são mais presentes entre nós as festas populares. Mas aí, gente, antes de seguir, antes de falar nas nossas festas populares, eu quero, quem tiver presente, que for de Olho d'Água, pode ir digitando aí
quais são as festas tradicionais da nossa terra, tá certo? Mas deixa eu seguir. Eu quero fazer uma pausazinha aqui para agradecer esse nosso curso à secretária de Cultura, Francilúcia Sampaio. Quero também agradecer ao prefeito de Olho d'Água, Genoildo Carvalho, não é, que está entregando agora a nossa primeira prefeita, Joana Sabino, né? E quero também agradecer a toda a equipe da Prefeitura de Olho d'Água. Francisca Lúcia entrou agora, né? Então, é isso aí, gente. Esse curso faz parte, não é, dos recursos da Lei Aldir Blanc. Então, nós estamos na nossa aula inaugural, que nós já vimos há alguns minutos, né? E vamos seguir. Então, quais são as festas populares? As festas, elas são extremamente representativas da cultura popular, certo? Por expressarem as tradições dos grupos, não é? Nós temos o carnaval na nossa cidade, nós temos São João, São Pedro, a festa do padroeiro São João Batista, né? Que é a mais fashion lá na nossa cidade, não é? A festa de apartação, que é vaquejada. Agora nós temos pouco, né? Mas nós tínhamos muito. A festa de reis em algumas cidades aqui da região do Nordeste e tantos outros momentos representativos da nossa nordestinidade, da nossa brasilidade. Tais festas são, na verdade, espaço não só de comemoração, mas também de edificação das diferenças e da percepção do outro, do reencontro, não é? No São João de Olho d'Água acontece muito os reencontros das famílias, pessoas que estão distantes e vêm. Eu lembro que em 2006 eu realizei o primeiro encontrão dos Filhos da Terra e a cidade parecia mais Los Angeles, de carros importados na rua atrás da festa. Você não contava de tantos carros, não é, importados, de conterrâneos nossos que vieram de fora para participar, não é? Então essas festas, elas são isso, né? Elas marcam muito, não é? Visto permitir a recriação simbólica de memória, já que possibilita criar vínculos com o passado, estabelecendo uma forte consciência, não é, de filiação a uma nação, reconstituindo o sentimento de comunidade e presença que pertence a um grupo. Então, o grupo familiar se reúne nesse momento. Não é isso, gente? Acontece muito. Quem tem membros da família morando distante já sabe que no São João eles se reúnem todos. No Natal, não é? Que também é uma festa brasileira, né? De cultura brasileira, que o Natal não tem em todo o país, né, gente? É mais no Brasil que se comemora. Então, o São João de Olho d'Água é para nós, assim, o momento X do reencontro, certo? Aí nós temos também as danças, não é, gente? Que faz parte da cultura popular nordestina. As danças e folguedos, que são, por assim dizer, as festas de manifestações que as pessoas mais facilmente relacionam ao contexto popular.
ao contexto da cultura popular, né? Então estão relacionados ao mundo do trabalho, contação de história, né? Ou servem também para rememorar os tempos idos, né? Não tem a festa dos anos 80, aqui em Patos a gente vivencia muito isso, todos os anos, né? Vivenciava, né, gente, que a pandemia parou tudo. Então, no Nordeste, nós temos o maracatus, afoxés, reisados, temos a dança do caboclinho, as quadrilhas, cavalo marinho, temos a vaquejada, congadas, nau catarineta, né? Tem também no Nordeste coco de rodas, bamba meu boi, pau de fitas. Tudo isso, gente, acontecia na Semana Cultural. Pessoal, desculpa, teve uma falha aqui, certo? Tudo isso acontecia na cultura popular, na Semana Cultural lá em Olho d'Água. Então também nós temos as músicas, né, gente? Os ritmos musicais, samba, forró, baião, frevo, shot, cantoria, viola, aboio, né? Tudo isso que são tirados dos nossos instrumentos, não é? Da Rebeca, uma literatura de cordel acompanhada pela Rebeca é show, gente, é show, certo? Então nós temos também como cultura popular o artesanato, a arte popular, tá certo? O artesanato, ele é um dos principais destaques da cultura popular. Quadrilha e chachado, sim, chachado, né, Liesse? Que inclusive veio do nosso, o Rei do Cangaço. Eu não sei se você conhece, alguém que está aí conhece, um trabalho que eu fiz, foi o meu TCC, o verdadeiro Rei do Cangaço, cantado pelo cordel, certo? Que eu publiquei, quer dizer, a Universidade Potiguar publicou, porque eu tive uma nota máxima e aí eles publicaram 100 exemplares desse, foi o meu segundo livro, e nós fizemos uma distribuição, certo? Poucas pessoas tiveram acesso. Qualquer dia eu vou reeditar esse trabalho, certo? Então, o artesanato também é um dos principais destaques da cultura popular, não é? E ele assume as mais variadas formas, que é o bordado, renda, labirinto, retalhos, aqueles crochê, coxa de retalhos, vocês não já viram, né? Redes, tecelagem, couro, chapéu, sandálias, cintos e bolsa, barro, que nós tínhamos na nossa cidade várias loceiras, não é, Liesse? Você deve ter conhecido. Gente, eu não fico sem beber água. Então, tudo isso faz parte da nossa cultura popular, não é? Então, o Nordeste é rico, é riquíssimo em cultura popular. E o artesanato, o contemporâneo, não tem mais o caráter apenas utilitário. Ele passou a ser consumido como item de decoração também, né, gente? Não sei se vocês já perceberam que em ambientes de várias classes sociais, em decorrência disso, o artesanato, ele representa uma das principais alternativas de sobrevivência para uma parcela considerável da nossa sociedade, né? Tem muitas pessoas que sobrevivem da produção de artesanato, certo? Então, no caso do Nordeste,
é uma atividade plenamente adequada às especificidades da região e geradora de emprego e renda, viu, gente? Eu não sei se vocês viram, quando a gente vai para o lado de Souza, Aparecida é cheio de artesanato, né? Como é o nome daquela cidade também? São Bentinho, certo? Quando Campina Grande tem um centro de artesanato, João Pessoa também, né? Então, gente, me pediram muito para que essa aula não fosse muito longa, mas não tem como, a gente tem que passar no mínimo 1 hora aqui, certo? As feiras livres de nossa cidade, pronto, também é uma coisa que deveria se resgatar, as feiras livres, com aquelas panelas de barro para vender, aqueles vasos. Eu lembro, Liesse, de Natide, não era? De Maria Vicenta, eu não sei se Maria Vicenta é do teu tempo, porque eu tenho esse rostinho de jovem, mas você perde para mim muitos anos ainda, viu, Liesse? Mas nós tínhamos uma feira muito gostosa de viver, né? De ver e viver aquela feira com pão doce de Tinane, de Erlindo, não é? A cocada de coco de Tinane, de Erlindo, certo? Os sacolés, menino, era muito bom. A quadrilha e o chachado de Raquel. Raquel gostava muito também. Seu Arlindo, isso. Raquel gostava muito também, Liesse, era do pau de fita, a dança do pau de fita. Eu lembro de Carlos, de Bio de Joca, de Boni, de Denildes, todo mundo dançando pau de fita. Eu lembro de uma peça teatral que nós apresentamos lá em praça pública, da minha autoria, A Consciência do Zé Mingau. Acredito que foi no ano de 1991, isso. Então, pessoal, tem jogos, brinquedos e brincadeiras. O bar de Zé Cidelino, as músicas da difusora, isso, não tinha clube, e a difusora, João Salviano ligava lá a difusora e botava aquelas músicas de Valdir Soriano, não sei quem, entendeu? E a gente ficava na praça paquerando e vivendo aquilo, não é? Muito gostoso de lembrar. Então, gente, nós não podemos deixar que a nossa memória seja apagada, certo? Temos que levar isso para as escolas, tá certo? Então, jogos, brinquedos e brincadeiras, os jogos, brinquedos e brincadeiras populares, como tudo que caracteriza a cultura popular, não tem origem e autoria reconhecida. É clandestino, né? É anônimo. No caso do Brasil, sofre influência de todos os elementos étnicos fundadores da nossa sociedade, que são o quê? Os índios que já existiam, não é? Os negros e europeus, né? Quem nunca brincou Liesse, de cama de gato, peão, senhor rei mandou dizer, amarelinha, cobra cega, todas essas brincadeiras, currupio, era também o que? Chibio, que era com as pedrinhas assim, machado tora, bolinha de gude, cantigas de roda, tirei o pau no gato,
Terezinha de Jesus, ciranda, cirandinha, vamos todos cirandar. Margarida, né? Pai Francisco, crave a rosa e por aí vai, né? Então, tem as brincadeiras puxa largata, largata pintada, serra cega, pé quente, boneco de pano, pipa, papagaio. Quem nunca brincou? Quem nunca fez um carrinho de lata de óleo, né? Quem nunca atirou com o bodoque, balinheira, né? Peteca e mais uma infinidade de alternativas que cada um de nós está apto a lembrar, né? Entendeu? Então, são próprios, uma pena que o meu aluno, Sanché, também, que fez a inscrição, não está aqui presente, que esse lembra de muita coisa, eu sei, certo? Porque ele gosta muito de cultura. E ele vai assistir a aula depois, ele deve digitar, como eu conheço, eu acho que ele deve digitar nos comentários mais algumas coisas que nós esquecemos aqui, certo? O que devemos saber é que os jogos e brincadeiras, eles possuem identidade cultural, são próprios de classes sociais específicas e lugares, certo, gente? Todas essas brincadeiras, esses jogos, brinquedos que eu falei, elas estiveram presentes em uma determinada comunidade, né? E aí ganham características mais fortes ou são mais presentes em algumas regiões. Mas eu acredito que na região nordestina está presente em quase todos os lugares, né? Então, pessoal, eu quero convidar 3 alunos, certo? Para fazermos um diálogo sobre essa cultura, em torno da cultura popular, né? Para ser mais prazerosa essa discussão, seria bom pessoas de diferentes cidades, não é? Como também de diferentes sexos, certo? Eu não sei quem é que está presente. Certo? Mas que vocês façam comentários nesse sentido abaixo, porque eu vejo que tem poucas pessoas presentes e que vocês irão assistir a aula posteriormente. Então, quem for assistir a aula posteriormente, então, estou marcando aqui. Então, quem for assistir a aula posteriormente, faça esses comentários aí abaixo do vídeo, tá certo? Olha, pessoal, eu deixei também no grupo fechado um texto de estudo para a aula de hoje, tá certo? E vocês podem ler se quiserem aprofundar mais no assunto, tá certo? E se vocês quiserem, pronto, essa é a primeira atividade da aula de hoje, diálogo de gerações. Então vocês comecem aí a citar no tempo de vocês. O mais velho, por exemplo, o meu aluno mais velho, que eu tenho a honra de ter no curso, é Dr. Gil Fausto. Então, Gil, digita nos comentários quais eram as brincadeiras do teu tempo, o que era que existia de cultura popular que nós comentamos até agora, tá certo?
Então, vamos estudar um pouco agora sobre a cultura popular no mundo contemporâneo. Entre a tradição, a cultura popular contemporânea, ela permeia entre a tradição, o que era lá atrás, e a ressignificação. A gente vai ressignificando as coisas e ajustando para a nossa contemporaneidade, né? Então, para entendermos qual o lugar da cultura popular no mundo contemporâneo, nós precisamos rever alguns preceitos acerca de cultura, já visto em discussões que nós vivenciamos anteriormente a essa aula, né? Então, nós aprendemos que qualquer modalidade de fazer cultura deve pautar-se na ideia de movimento e transformação. Toda cultura é viva, né, gente? E aí vai sofrendo suas alterações na sociedade. Então, elas são resultantes não apenas da inter-relação das forças internas da sociedade, mas dos indivíduos, regras, valores, que tudo vai... A história de mundo, ela é muito movediça, né, pessoal? Então, com também do contato e do conflito com as forças externas. Então, não é apenas os princípios que fazem nós modelarmos ou remodelarmos as coisas, a cultura, a nossa cultura, mas também os conflitos externos. Eles interferem muito, certo? Muitas vezes uma cultura a gente não pode trazer para agora ela limpa, tal qual era nos tempos lá atrás, porque a mudança de mundo faz com que ela não se adeque mais. Então, a cultura pensada como uma amalgama, onde mesclar é imprescindível, certo? Por exemplo, vamos citar aqui um exemplo das louceiras, né? Então, naquela época era muito rústico, o material era muito barro mesmo, só barro. Então as panelas eram lisinhas, eram tudo bem cuidadas, mas não tinha um desenho porque não existia a tinta. Hoje já existe, podemos fazer o jarro, os vasos, eram somente o barro puro. Hoje já pode ter outras coisas anexadas para agregar valor, não é isso? Então, a mudança de mundo, a mudança da história de mundo, ela faz com que ressignificamos a nossa cultura, sem que esqueçamos, nós, enquanto educadores, não podemos permitir que seja apagada a nossa cultura tradicional, mas devemos permitir que seja ressignificada com as lembranças de outrora, certo? Então, misturar a um contexto existente elementos novos, diferentes e externos, constitui a chamada hibridização. Tá certo, pessoal? Então, desse modo, a cultura popular, o fazer próprio e inerente ao povo, também deve ser concebida como um movimento dinâmico,
contextual, ou seja, híbrido. A cultura popular orienta-se pela tendência contemporânea da confluência entre o global e o local. Entendeu? Uma perspectiva concebida como portadora de princípios e modelos, esquemas de conhecimentos próprios da nossa época. Então, na manifestação contemporânea da cultura popular, há uma visão de mundo, um saber coletivo acumulado na memória social, resultado de uma múltipla dimensão cognitiva capaz de superar determinismos. Tudo resultado do que o cientista Edgar Morin, certo? Ele dizia, na bióloga cultural, certo? Ele dizia que o comércio cultural é feito de trocas múltiplas de informações, ideias, opiniões e teoria, certo? Tanto mais estimulado, quanto mais se trava com as ideias de outras culturas e as ideias do passado. Então, a cultura de hoje, ela não deve esquecer totalmente a cultura tradicional. A gente tem que fazer uma adequação, uma melhoria, não é? Um adicionamento de valores. Então, a gente pode ajuntar algo de hoje à cultura tradicional, até para dar mais qualidade, até para embelezar mais, até para fazê-lo mais atrativo, mas não deixando apagar a cultura tradicional, tá certo? Então, não é mais possível pensar o universo da cultura popular de forma simplista, como, por exemplo, numa perspectiva de oposição, cultura hegemônica ou de elite, mas cultura subalterna ou do povo, não, certo? Essa cultura que era do povo, que era considerada subalterna, nós temos que trazer, a exemplo de que nós falamos agora há pouco, certo? Que o artesanato, ele se tornou já como se fosse uma coisa, passou a ser consumida como arte, não foi mais nem como apenas utensílio, né, para ser usada assim, mas como arte também. Então, a ressignificação serve justamente para isso, para agregar valor à cultura antiga, não é? E para que ela se molde à contemporaneidade e ganhe espaço hoje, para que não morra, mas traga suas raízes. Não é isso? É isso que é importante, certo? E quando a gente chega lá na literatura de cordel, a gente vai ver quanto valor vai ter isso que nós estamos dizendo agora, certo? Não é mais possível pensar o universo da cultura popular de forma simplista, como eu disse, não é? Então, é claro que essa concepção, ela não nega a possibilidade de dicotomia ou de contraposição, certo, gente? Não há como negar que os fazeres e saberes são distintos
e estes são representativos, certo? Pessoal, vocês têm alguma dúvida até agora? Qualquer coisa vocês me perguntem, tá certo? Tá joia? Pra gente não sair só falando. Mas pensar a cultura como sendo resultado de movimento, multiplicidade, troca e fusões é indispensável para a compreensão do sistema cultural no mundo contemporâneo e do mesmo modo do universo da cultura popular. Hoje muito mais dinâmica e voltada para o mundo que nos rodeia. Então a cultura popular não pode ser mais colocada numa redoma, congelada no tempo e mostrada como uma expressão anônima, ágrafa e passadista. Tá certo? Segundo Amorim, lá no livro dele de 2004, se eu não me engano, Amorim 2004, ele diz, portanto, para pensar a cultura popular no mundo contemporâneo, é necessário se faz perceber que ela não é estática. Então, gente, nós devemos trazer a cultura popular tradicional para os dias de hoje, mas não de forma estática, tá certo? Mas de forma móvel, viva, né? Vamos dizer assim, de forma viva, de forma que a gente pode, assim, como é que eu quero dizer? Que a gente pode atualizá-la, né? Entendeu? A gente não pode trazer ela isenta das influências do mundo que nós estamos, né? Por sua vez, reflete a ideia da gente produzir e assimilá-la à realidade, certo? Certo? Por ser o quê? Por ser um fenômeno social, certo? E aí ela deve ser percebida como móvel, adaptável, mutante, reciclável, não é? Dinâmica, sabe? Nós podemos acoplar um processo de renovação na nossa cultura, certo? Lá no cordel nós vamos assim unificar. Nós vamos juntar essa nossa fala de agora na prática, né? Então, a cultura popular como sinônimo de tradição não deve ser mais visto de modo oposto à modernidade, com a ideia de arcaica, confrontador, mas primordialmente de modo integrado aos dias de hoje, certo? O que queremos dizer é que no contexto atual não existe uma modalidade pura da cultura, certo? Ou seja, não podemos pensar o universo da cultura popular como isento à influência das outras modalidades de fazer cultural, tá certo? Eu acabei de concluir agora o curso sobre racismo, sabe? E tinha tanta coisa que a gente achava
considerava natural lá em outros tempos e que hoje não é permissível, né? Então, a gente tem que ver o que cabe ao dia de hoje, certo? E aí, o que não cabe, a gente tem que tirar, mas a gente pode moldar a nossa cultura tradicional. Então, a partir da década de 90, já no século XX, né? A cultura popular, ela assume outro papel na sociedade. Se reveste de uma nova conotação e essa nova perspectiva contribui para que a cultura popular ela seja entendida como uma fonte de estabilidade de padrões. Então, gente, nós não podemos perceber a cultura popular como uma crença, tá certo? E nós não podemos considerar alguns hábitos como um limite e que nós não podemos ultrapassar. Nós temos que mesmo modelá-lo à modernidade, sem ignorar, não é? É a continuidade raiz. Nós temos que aproveitar a raiz, tá certo? Assim como nós fizemos com a língua portuguesa. Pessoal, vocês sabem, no meu livro futuro, que está já no forno, né? Deve sair no início do próximo ano. Então, nós falamos lá no meu livro sobre o português brasileiro. Então, o nosso português, ele veio de onde? De Portugal. Mas ele está se tornando, criando asas. Nosso português não é mais o português de Portugal. Então, nós recriamos, ressignificamos a nossa língua com a nossa cultura. É isso que nós devemos fazer com todas as culturas populares tradicionais. Tá entendendo agora o que eu quero dizer? Então, o fato do Brasil, na última década, vir dando uma ênfase especial ao saber e ao fazer popular, implica no reconhecimento da emergência da cultura popular como autoridade representativa, tá certo, gente? De uma visão de país associado com a ideia da nação ligada ao povo. Entenderam agora? Então, o reconhecimento da interpelação interrompida da nação, a ressignificação da arte e das manifestações culturais do povo como signo do que é nacional, certo? Mesmo que essa valorização seja com fins específicos, em que, na maioria das vezes, a tradição ela precisa ser reinventada, as antigas tradições cedem lugar às tradições construídas e institucionalizadas, tá certo, pessoal? Que se estabelecem com rapidez, naturalmente reguladas e abertamente aceitas, mas que de algum modo representam a continuação com o passado do grupo, tá certo? Nós não podemos esquecer a nossa tradição. Boa noite, João. Muito obrigada. Depois você, Maracajá também. Depois você volta e assiste o início da aula, tá certo? Meu querido. Mas seja muito bem-vindo. Gente, tem alguém me chamando lá no WhatsApp
e eu não posso ir responder, tá certo? Mas, pessoal, toda dúvida, a tarefa 1, já a atividade, a primeira atividade da aula de hoje já passou, mas vocês veem e vocês digitem. Pessoal, é interessante que eu diga para vocês, certo? Que nós temos aqui um exemplo de necessidade de saberes, tá certo? Temos um aluno com mais de 80 anos aqui, que é o nosso conterrâneo Gil Almeida, que está conosco com mais de 80 anos, com o interesse de adquirir conhecimento e aprender a criar e a escrever poesia de cordel. Gente, isso é magnífico, viu? E eu quero agradecer e mandar um beijo para cada um dos meus alunos, que eu até pensei que não ia formar a turma, gente, mas ultrapassou em muito o número de alunos, tá certo? Então eu agradeço de coração. Muito boa tarde, Maracajá, minha aluna do coração. Eu agradeço demais para vocês. Então, gente, continuando, para vocês que chegaram agora, a gente estava falando da necessidade de ressignificar a cultura tradicional. Não olhar para ela como uma coisa arcaica, antiga, mas ressignificá-la, reinventá-la, não é? Aproveitar, a considerar e respeitar as suas raízes, né? Mesmo que essa valorização seja com fins específicos, em que na maioria das vezes a tradição ela precisa ser reinventada. As antigas tradições elas cedem lugar às tradições construídas e institucionalizadas, que se estabelecem com rapidez, são naturalmente reguladas e abertamente aceitas, tá certo, gente? Mas que de algum modo elas representam a continuação do passado daquela comunidade, daquele grupo, daquela tribo, né? Vamos dizer assim. Eu sou muito de tribo, eu sou muito de gente, eu gosto muito de pessoas. Para mim, a coisa de maior valor no mundo ainda são as pessoas, tá certo? E o modo delas perceberem o mundo. Então, na verdade, todo o debate em torno do universo da cultura popular, ele é polêmico e contraditório. Tá certo, gente? Nós temos que considerar isso. Então, independentemente dos avanços, dos estudos na área, as concepções, certo? Continuam múltiplas. Vão do tradicionalismo dogmático às visões transformadoras do modernismo. Tudo bem? Então, no entanto, seja qual for a percepção, é necessário compreender que, a partir da década de 90, certo? No século XX, a cultura popular ela assume um papel na sociedade. Ela assume uma nova conotação, certo? Então, a cultura popular ela passa a interessar muito mais do que simplesmente como fator de identidade nacional. Vocês concordam com isso? Revela um semi-reconhecimento de uma alteridade, reivindicando e denunciando sinuosamente as discriminações
e as cidadanias de segunda classe. Não é? Vocês perceberam isso? Que aí foram criando comunidades de classe, instituição de classe, grupo de classes e tudo isso, defendendo o tradicionalismo. E aí, dentro dessa perspectiva, a cultura popular ela faz emergir também a dignidade e o reconhecimento. É onde aprendem-se, né, vozes de uma sociedade mais tolerante às diferenças culturais, não é? A sociedade, ela veio mais cobrar isso. E aí torna-se o reflexo de uma época em que predomina um caleidoscópio cultural, né? E étnico, acelerando o processo de quê? De globalização. Essa nova perspectiva, ela contribui para que a cultura popular ela seja entendida como uma fonte de estabilidade de padrões. Mas aí, gente, a gente deve considerar a continuidade e raiz, ou seja, um instrumento de reconstrução. Não que nós vamos voltar lá para o passado, né? Mas a gente vai ter como base, certo? Algumas coisas nós podemos usá-las apenas como lembrança, porque não se adequa mais à contemporaneidade, né? Ao nosso mundo. A modernidade, a globalização, ela não aceita mais alguns padrões, não é? Como uma coisa primária para o mundo presente, né? Mas nós devemos Eu estudei, né, doutora? Eu estudo como você. Viu? Então, na verdade, a gente não pode trazer para o presente como uma coisa estável, né? Estática. Mas como uma coisa que a gente pode adaptar ao nosso momento, embelezar com a nossa criatividade. E aí nós temos que utilizar, como dizia mamãe, da de garra do nosso talento para recriar aquelas coisas, deixando que a raiz permaneça, não é? O mais importante é que a nossa perspectiva ela ajuda a desmistificar a ideia de superioridade cultural, não é? Difundindo o respeito e a aceitação da diversidade cultural, né? Em estudos sobre cultura popular, no início dos anos 80, também já no século 20, né? Nestor Garcia Canclini, não sei se você já ouviu falar, ele fazia uma série de questionamentos que ainda continuam muito válidos no momento. Precisamos preservar nossas raízes, exatamente. Uma de suas indignações, doutora, você perdeu a parte melhor da aula, mas você vai assistir depois e escreve nos comentários. É a tarefa da atividade 1, tá certo? Então, uma das indagações diz respeito à identidade cultural popular. A criação espontânea do povo e suas memórias convertidas
em mercadoria ou espetáculo exóticos, né? De uma situação de atraso que a indústria cultural ela vinha reduzindo a uma curiosidade turística. Então você também pode tanto questionar como impulsionar esse processo, né? A essa indagação, o autor ele responde salientando que a modernidade misturou, cruzou, mesclou, né? Ele diz mais ou menos assim, mesclou o tradicional e o moderno, né? Em um processo designado por ele, certo? De hibridação, entendeu? Nos seus estudos, Canclini, ele mostra que a modernidade, apesar de diminuir o papel do popular, não o suprime, mas o redimensiona, né? É justamente o que nós estamos falando, é em agregar valor à raiz tradicional, juntada com a criatividade e as probabilidades atuais, modernas, né? Na maioria das vezes, sofre inovação, suas formas são recriadas e também teatralizadas, né? São levadas até o teatro. Gente, vocês não queriam uma aula comprida, mas nós já vamos com 1h30 de aula, né? E nem vimos o tempo passar, né, Elias? Você que não saiu daí. Então, a própria cultura popular e ao povo cabe realmente reinventar, recriar, ressignificar o seu saber e o seu saber fazer, né? Então, tem que usar o que você sabe para recriar o que já existe e trazer a nossa raiz para o presente. Revelar a todos que seu universo vai além da conservação, da preservação ou resgate, de modo que possamos perceber também a sua dimensão sincrônica. Muito obrigada, Lies. Eu também amei a sua presença aqui no meu curso, viu? Um beijo para você e para todos os meus alunos, os que estão presentes e os que vão assistir posteriormente, certo? Então, como diz Amorim, em se tratando de cultura popular, é imprescindível mostrar que a tradição está permanente, adaptação, atualização, frente à realidade contemporânea, certo? Tem muita gente mandando recado lá, mandando recado e que eu sei que está inscrito aqui e não está assistindo aula, talvez porque não conseguiu entrar, mas depois, gente, eu vou ver no telefone de cada um e vou falar de cada um. Quem não assistiu a aula, eu mando o link e mando o convite também do grupo. É porque algumas pessoas que estão inscritas, acredito que nem tem perfil de Facebook, certo? Mas a gente amanhã ajusta isso. Eu faço isso de manhã, viu? Amanhã nós já vamos entrar na história do cordel, tá certo? E aí vocês vão aprender a escrever poesia de um jeito arretado e fácil, viu? Tá certo? Então, essa noção de que a cultura popular, ela está aberta às influências externas é mais importante e mais importante, que é a situação no lugar material, firmemente colocada dentro de um contexto específico,
nos permite perceber a cultura popular a partir da sua inserção no contexto da globalização. Então, gente, é possível que resgatamos a nossa história, a nossa memória. Eu não sei, em 2017 eu fui assumir a Secretaria Municipal de Cultura lá da minha cidade, de Olho d'Água, e eu fiz um projeto onde as escolas deveriam, as professoras deveriam se reunir. Eu fiz todo o projeto e mandei lá para a Secretaria de Educação para fazermos uma parceria, porque eu sei que cultura não caminha sem educação, tá certo? E que a educação depende da cultura, porque a cultura, ela facilita o aprendizado na sala de aula. Então eu fiz um projeto, queimei a pestana madrugadas e madrugadas e construí um projeto em que cada escola ia distribuir tarefas com seus alunos para resgatar a memória historiográfica dos patronos e patronesses de ruas da cidade, das escolas, de todos os prédios públicos, entendeu? E isso aí seria exposto, seria feito tipo um dossiê de cada patrono e patronesse e seria exposto lá na Secretaria de Cultura, tá certo? É porque assim, na minha cidade existe muito, eu chamo doença, me desculpe quem não gostar, mas eu chamo doença política, certo? Aquilo que entrava o desenvolvimento do município ou de qualquer comunidade, eu chamo doença social política, tá certo? Onde as pessoas não interagem por ter votado em A, por ter votado em B. Rita Bezerra é diferenciada. Rita Bezerra é diferente mesmo. Eu não sei como é que as pessoas, por exemplo, dia 15 aconteceram as eleições. Dia 16 já tinha candidato a deputado, já tinha gente. Vocês têm vidas próprias. Então, é uma cultura, essa é a cultura que nós devemos abandonar. É a cultura da politicagem. Enquanto a sociedade brasileira viver a cultura da politicagem, o desenvolvimento não deslancha, ninguém avança, certo? Então esse projeto era para ser feito, Secretaria de Cultura e Secretaria de Educação, e aí nós teríamos hoje já 4 anos de trabalho. Nós teríamos hoje na minha cidade resgatado o dossiê de todos os patronos e patronesses das ruas, das instituições, das escolas, entendeu? Na escola Antônio Avelino de Almeida, teriam resgatado o dossiê de Antônio Avelino de Almeida. Quem é, como ele vivia, quais eram os seus hábitos e costumes, o que foi que ele deixou de exemplo para a sociedade, para a família, tá certo, gente? Então, eu tenho um certo desgosto de não ter alcançado esse objetivo. Mas vamos passando.
Mas mesmo assim, eu acho importante, não apenas ao aluno de Olho d'Água, mas todos os alunos deste curso, eu acho importante que eles aprendam uma frase que eu vou dizer agora. Ninguém se importa com você. Portanto, faça por você. Como é que você quer deixar escrito a sua história? Como é que você quer que as pessoas te vejam? Então, vamos amar os outros sem politicagem, sabe? Porque os políticos, eles agem assim. Então, não vamos causar prejuízo à nossa sociedade, à nossa vida, ao nosso bolso, por conta de politicagem não, tá certo? Então, vamos seguindo. Essa noção de que a cultura popular ela está aberta às influências externas e, mais importante, que é situada num lugar material, num lugar físico, firmemente colocada dentro de um contexto histórico específico, certo? Nos permite perceber a cultura popular a partir de uma inserção no contexto da globalização, procurando aprendê-la, certo? Como resultado do cotidiano de uma comunidade envolvida num macro contexto histórico, coexistente com uma dada realidade, por sua vez, direta ou indiretamente incorpora as transformações de mundo. Por isso que eu peço a vocês, se preocupe em construir, em fazer melhor a sua vida e a vida de quem está do lado, independente se quem está do teu lado votou em A ou em B ou em C, sabe? A política não faz parte da nossa cultura, não. A nossa cultura é de abraçar pessoas. Já que nós estamos na pandemia, nós abraçamos, sabe, virtualmente. Manda um abraço, manda um beijo pro teu amigo, certo? Ajuda ele a melhorar pela internet. Nós temos esse canal de comunicação e nós vamos aprender lá na frente, sabe? A fazer o outro sorrir através das nossas poesias, que vão ser belas, a produção que nós vamos extrair das nossas mentes nesse curso vai transformar vidas, vai alegrar vidas. Esse é o meu compromisso com você que é meu aluno, tá certo? Vamos para a atividade 2 da aula de hoje. Então, tomando por base as manifestações culturais sugeridas anteriormente, não é? Todas, quem chegou um pouco atrasado, não, mas a gente viu o que era cultura popular. Então, você volta ao vídeo e você vai ver do que falamos, e aí você vai lembrar de outras que nós não falamos. Então você comente as mudanças que estão acontecendo no nosso cotidiano e que redimensionam a nossa cultura popular, tá certo? Isso não acontece mais, por isso, e quando a gente alcançar a história da literatura de cordel, aí eu vou dizer para vocês o que foi que o cordel sofreu, certo? Para se adequar à nossa contemporaneidade, tá certo? Então, essa é a segunda tarefa, a segunda atividade da aula de hoje, tá certo?
Então, gente, como nós podemos demarcar, então, a cultura popular no nosso mundo, no nosso Nordeste? Segundo Câmara Cascudo, que eu acredito que vocês conheceram esse historiador lá do Rio Grande do Norte, né? É possível interpretar, ele diz, a cultura popular como resultado da sabedoria oral, memória coletiva anteposta aos conhecimentos transmitidos pela ciência. Então, a cultura popular, ela vem lá dos nossos indígenas, que não sabiam ler, que não conhecia a indústria, que não conhecia, que não viveu a globalização, não é isso? Então, era uma vida puramente oral, não é? Então, a cultura popular, ela vem dessas memórias. E a cultura popular, ela não se preocupa com sofisticação, não, certo? Se tiver alguma já melhorada, com alguma sofisticação, tudo bem, foi recriada e foi conservada as suas raízes. Mas se não, não é ignorada. Por isso eu amo a linguística. Eu adoro a linguística. Porque ela considera o entendimento da palavra e não a sua estrutura, a sua formalidade, tá certo? Eu adoro a linguística, tá certo? E quando a gente chega lá na literatura de cordel, a gente vai ver o quanto é importante isso. É você apenas entender. Eu posso chamar para o quê? Mas você sabe que eu te questionei, não é? Pronto, tá entendido. Não tá entendido? Então, a cultura possuidora de bases universais, portadora de um instinto de conservação para manter o patrimônio, sendo com algumas ou sem modificações sensíveis, uma vez assimilando, tá certo? Então, apesar desse instinto de conservação, a cultura popular, ela é detentora de um caráter multidimensional e está aberta ao contato com o novo, tá certo? Tem muitas coisas, eu vi no plano de governo lá da nossa cidade, certo? Que foi exposto, teve algumas lives do candidato lá e ele mostrava o interesse de resgatar a nossa cultura popular, tipo a Feira Livre. Gente, não teve momento mais gostoso do que a Feira Livre lá na minha cidade. E a Feira Livre tinha essa particularidade que nós temos em comum, literatura de cordel. A gente encontrava muitos poetas lá recitando poesia e aí aglomerava muitas pessoas em volta, né? E muitos compravam porque os cordéis eram baratos. Que tal a gente fazer uma produção e criar uma feirinha lá no município de Olho d'Água para a gente vender literatura de cordel, a nossa produção do curso, né? Depois a gente pensa nisso. Então, tá certo? Então, para a Câmara Cascudo, eu não lembro tudo que ele disse, mas ele disse que não existe civilização original isenta de interdependência, certo?
que tudo que nós temos hoje, ele está ligado de onde nós viemos. Isso é sábio, né? Então a cultura popular é justamente o resultado de todos esses resultados, fundidos pelos processos mais inexplicáveis ou claros, não é? Viajando através do mundo, obedientes aos apelos misteriosos que não mais podemos precisar deles, né? Então a cultura popular é o último índice de resistência e de conservação do nacional ante a universal, certo? Que ele é, entretanto, participante e perturbador. A gente fica buscando como era, como foi, de onde veio. Não é assim? A gente não fica? Pois bem, gente. Então, na cultura popular existiria um processo lento ou rápido de modificações, supressões, mutilações. Teve coisas que foram mutiladas parcialmente, né? No terreno material ou espiritual, coletivo, sem que determinasse uma transformação anuladora das permanências características, né? Acho que tudo que nós temos hoje foi trazido dessa forma, sabe? Batendo aqui, deixando um pedaço ali, sabe? E na embolada, como se diz. E hoje a gente pretende se organizar com mais consciência da preservação, da conservação ou da manutenção, não é? Da nossa cultura popular. Então a cultura popular não é um mero suporte idealizador para a tradição, por estar muito além das representações, não é? Estancadas, tá certo? A cultura popular, ela ocorreria apenas no passado, na verdade, e hoje ela deve ser, no mínimo, expressa. Então, nós vamos terminar a aula de hoje, certo? Falar de cultura popular é assim, sabe? É muito complexo, muito aberto, mas como nós vimos ao longo dessa aula, a discussão em torno da cultura popular, ela é muito rica e é muito empolgante, né? Porque tem só as lembranças que nós temos, ela já nos traz assim uma empolgação que a gente fica lembrando disso, lembrando daquilo. Afinal de contas, trata de conceitos e vivências dos nossos familiares, né? Então nós temos, portanto, que sempre considerar essa riqueza cultural em nossos momentos de aprendizagem. É impossível separar a compreensão do espaço geográfico de elementos culturais que eles são construtivos. É assim impressionante como é gostoso a gente falar dessas coisas, certo? Das nossas origens, do que é bom viver, ou do bom que nós vivemos
lá atrás, né? Então, chegamos ao ponto, eu estou fazendo um suspense, porque nós chegamos à última cultura popular que nós gostaríamos de falar, que é o quê? A literatura. A literatura popular. E a literatura popular nada mais é do que a literatura de cordel. Tá certo, gente? Então, nós vamos terminar esta aula justamente na literatura de cordel. E aí, na próxima aula, a gente vai estudar a origem e a história da literatura de cordel, né? Então, nós vimos nesta primeira aula que a cultura popular é uma modalidade cultural própria do povo, ou seja, originalmente produzida pelas camadas mais pobres da sociedade. Tá certo, gente? Tá certo? Maracajá tá dizendo, adorava comer pão com quebra-queixo, de Tinane ou de Erlindo, e tem de Arlindo, né? Tinha Salu também, Salu vendeu um tempo, mas já é lá do meu tempo, eu acho que você não morava mais lá, viu? Sim, o nosso maior desafio é resgatar a nossa cultura popular. Tá certo, gente? Então, nós vimos nessa primeira aula que a cultura popular é uma modalidade cultural própria do povo, ou seja, originalmente produzida pelas camadas mais pobres da sociedade, ainda que posteriormente passe a ser reconhecida também pela elite, né? Então, nós vimos que o Nordeste brasileiro, nossa região, gente, eu adoro ser nordestina, tá certo? Então, a nossa região nordestina, certo? Há exemplos muito significativos de cultura popular, até porque ela deu vida ao Brasil. Foi no Nordeste que o Brasil nasceu, né? Então, tanto no campo da música e da dança, quem não conhece o axé nordestino, o chachado, o forró, muitas culturas populares que falamos lá atrás já, né? Então, tanto no campo da música como no campo da dança, quanto entre jogos e brinquedos infantis, passamos pela culinária, né? Passando pela culinária, que nós temos também, minha gente, uma culinária riquíssima. Quem não conhece o cuscuz, o arrubacão, né? Então, e também na produção de utensílios artesanais. Por fim, nós estudamos nessa aula a ressignificação da cultura popular, a necessidade da gente readaptar, né? Então, que traduz a busca de novos caminhos para o fazer saber do nosso povo, na conjuntura de um mundo globalizado, tá certo? Então, esse é o resumo da aula de hoje. Gente, eu bebo muito água com limão, viu? E aí, pessoal, a gente, para fechar, a gente viu que cultura popular é o quê? São os hábitos e costumes de um povo. E a gente pode alterar esses hábitos, pode mudar, entendeu?
Eu não sei, algumas pessoas sabem, mas nem todos sabem que eu estou uma pessoa cadeirante. Cadeirante, nos últimos tempos eu tive um acidente e fiquei cadeirante e eu tive que criar outros hábitos. Tipo, acordar de manhã, fazer 90 abdominais, não é? Fazer 120 passinhos, fisioterapêutico, que foi me ensinado na fisioterapia, mas que a pandemia me tirou de lá, né? Então eu tenho que fazer sozinha, meia hora de bicicleta, não é? Para poder depois, com o tempo, tomar o meu café da manhã, não é? Então, são hábitos. Quem é que não acorda de manhã e vai escovar o dente? Hein? E nós aprendemos isso com quem? Com nossos pais. Maracajá disse, você é um dos maiores exemplos de superação. Eu tenho muita fé e esperança, sabe? Fé, esperança e amor. Eu tenho muito amor próprio. É isso que me dá esse rosto jovial, né, doutora? Entendeu? Com meus mais de 50 anos, outro dia eu estive com... Gente, isso não é cultura. Isso é cultura, é? A gente tá fugindo da aula, Maracajá. Mas outro dia eu fui lá na minha cidade e aí uma pessoa chegou e disse, meu Deus, essa é Rita? Faz 20 anos que eu vi essa mulher e ela ainda não tem nem prega na cara. Isso é o quê? Uma linguagem popular também, né? Então, pessoal, chegamos ao fim da nossa aula, exatamente aproximando 2 horas de aula, não é? Muitas pessoas acharam que era muito tempo, mas para mim nem foi. Porque eu gosto muito de falar das coisas que eu amo, das coisas que eu vivi, das coisas que eu estudo também, não é? Então, eu estou muito feliz de ter realizado a minha primeira aula e meus alunos que não estiveram ao vivo, que venham depois e assistam a aula e faço os exercícios e eu vou agora distribuir com vocês a atividade número 3 da primeira aula, certo? Para poder fechar nossas 2 horas de aula, tá certo? Então, a atividade número 3 da primeira aula é a seguinte: cultura popular e literatura de cordel. A literatura de cordel, óbvio que eu deixei por último de propósito, porque é a cultura popular que nós vamos estudar. O curso nosso é literatura popular, portanto, a literatura de cordel. Portanto, essa aula de hoje, cultura popular, ela foi a aula inaugural para poder contextualizar o nosso tema, o qual deveremos aprofundar a partir da segunda aula, né? Amanhã nós teremos uma aula mais ou menos teórica também, tá certo? Porque nós iremos falar da origem e da historiografia do cordel, da literatura de cordel, não é? Como ela começou, e aí vocês irão ver que a literatura de cordel, ela não era, por isso eu disse para vocês lá atrás
que a cultura nós devemos resgatá-la, trazê-la para nós, não é? A cultura popular, e conservarmos a raiz e ressignificá-la, adicionar algum valor moderno a essa cultura, para que a gente a renove, para que a gente faça fluir. A secretária de Cultura está dizendo: muito boa aula. Muito obrigada, querida. Muito obrigada. Obrigada por você nos respeitar e dar essa oportunidade da gente oferecer esse curso para o nosso povo. Eu tenho um propósito de vida, que é de transformar de alguma forma a mente do nosso povo, de ajudar a transformar a vida de alguém, e isso nós fazemos levando conhecimento para as pessoas, tá certo? E conhecimento é uma coisa que nós buscamos ao longo da vida. Sempre eu estudei. Rita Bezerra nunca teve assim muito espaço, mas eu sou uma professora nata. Eu nasci com esse propósito de ensinar, de transformar vidas, e como eu não tive oportunidades oferecidas, eu estou criando o meu espaço próprio. E convido a todos vocês seguirem o meu Instagram, ritabezerra.oficial, não é @ritabezerra.oficial, que acompanhem também o meu Facebook, ritabezerra.oficial, onde nós estamos afastando da profissão de jornalismo e nos dedicando a ministrar aulas, certo? E nós vamos caminhar nesse sentido, distribuindo conhecimento. Muito obrigado, e eu vou fechar agora, viu, gente? Então, são três atividades da aula de hoje. E a última, você vai falar o que você entende, o que você viu, falar sobre a origem e a história do cordel, tá certo? Pode botar nos comentários, certo? Vocês escreverão. Todas as atividades podem ser feitas no comentário. Esse grupo é fechado e só eu vou ver, eu e vocês, tá certo? Muito obrigada e um beijo no coração de todos os meus alunos. Um beijo para vocês, amo vocês. É por vocês que eu estou aqui e é para vocês que eu estou oferecendo essas aulas muito bem preparadas, muito dedicadas e com muito carinho e com muito amor, viu? Beijos!